Ela tinha apenas 14 anos quando foi raptada dentro de sua própria casa por um casal de lunáticos. Por que eles fizeram isso? Para onde levaram a menina? O que aconteceu com Elizabeth Smart durante todo o tempo que ficou refém desses loucos? Hoje você vai saber de tudo. Deu sexta-feira de novo, meu povo. Não sei aonde isso vai dar. Brincadeira, eu sei sim. Porque hoje eu trouxe outro caso que deu também vida a um filme que eu também vi, obviamente. E posso dizer que esse filme causa uma tensão do início ao fim. Mas hoje eu trouxe detalhes que fogem à história do filme e vocês vão ficar impressionados até onde a loucura e cegueira podem levar as pessoas. Já se interessou por esse caso? Então vai deixando seu like e se inscrevendo aqui no canal para ter acesso a mais casos como este aqui. E vamos ao caso. Elizabeth Smart nasceu em 3 de novembro de 1987 em Salt Lake City, filha de Edward Ed e Louise Smart. Ela possui 4 irmãos e uma irmã. Ela é a segunda filha mais velha da família. Sua família fazia parte da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ela era apenas uma adolescente comum, descrita por aqueles que a conheciam como uma menina inteligente, musical e tímida. Seu pai era um corretor de imóveis de sucesso, enquanto sua mãe era uma dona de casa. Um dia sua mãe conheceu um homem no centro da cidade que atendia pelo nome de Emmanuel. O homem parecia estar passando por dificuldades, então ela pediu que passasse por sua casa para que ele pudesse fazer algum trabalho e, em troca, ela lhe daria algum dinheiro. Porém, mais tarde, este se tornaria o homem que voltou para sua casa para sequestrar Elizabeth Smart. No dia 5 de junho de 2002, cerca de um ano depois de Emmanuel visitar pela primeira vez a casa da família Smart, Elizabeth foi simplesmente levada ao seu quarto. Ela acordou com o som de passos antes de sentir o metal frio contra a sua bochecha. Este deve ter sido um dos momentos mais terríveis de toda a sua vida. E de repente, o que antes era um santuário seguro para ela, agora era o local do seu sequestro. O sequestrador disse a ela para ficar quieta e ir com ele, ou então ele mataria junto com a sua família. Sua irmã, que dividia o quarto com ela, ficou acordada em silêncio na cama. Ela tentou absorver cada detalhe na esperança de que mais tarde se lembrasse do homem que levou sua irmã e ajudasse a polícia a encontrá-los. Depois de ser sequestrada no meio da noite, Elizabeth logo percebeu quem era seu raptor. Ele era um homem que se chamava Emmanuel e que veio à sua casa no ano anterior consertar o telhado. Emmanuel forçou Elizabeth a andar por um longo caminho atrás de sua casa até que eles chegaram ao acampamento onde a esposa de Emmanuel estava esperando. Foi então que Elizabeth descobriu que Emmanuel participava tipo de uma seita e era polígamo, pois naquele acampamento tinham outras esposas convivendo com o casal. Mas algumas delas não aceitaram a chegada de Elizabeth, que seria a próxima esposa do louco raptor. Mesmo com a negativa de algumas de suas esposas, Emmanuel, cujo nome verdadeiro era Brian David Mitchell, começou a realizar uma estranha cerimônia de casamento, ilegalmente casando-se com Elizabeth Smart, de 14 anos. Sua esposa, Wanda Berzi, o ajudou com a cerimônia. Ele então começou a forçar Elizabeth a beber álcool e a consumir drogas antes de abusar dela. Essas ações fariam parte de sua vida a partir daquele momento, além de outras ações piores. Além do trauma de ser levada para longe de sua família, Elizabeth passaria por muitos outros traumas durante seu tempo com os Mitchell. Eles a apresentaram a estranhas práticas e cerimônias religiosas e frequentemente a deixavam amarrada a uma árvore sem alimentá-la por dias. Brian abusava dela diariamente e às vezes várias vezes por dia. Eles também forçaram a jovem a beber álcool e a usar vários tipos de drogas. O casal, que consistia em Brian e sua primeira esposa,
começaram a levar Elizabeth para espaços públicos em Salt Lake City, como shoppings ou lojas, e nesses momentos Elizabeth era forçada a usar um disfarce para que ninguém pudesse reconhecê-la. Este disfarce era um manto e um véu, junto com uma peruca e óculos escuros. Embora a roupa fosse estranha e atraísse alguns olhares desconfiados, ninguém suspeitou que a garota com aquelas roupas era a vítima do sequestro, Elizabeth Smart. Depois de passar alguns meses vagando por Salt Lake City, a apenas alguns quilômetros da casa de Elizabeth, o trio, que era Brian, Wanda e a própria Elizabeth, pegaram um ônibus para San Diego, na Califórnia. Eles passaram alguns meses na região, mudando de acampamento para acampamento. Eles não estavam conseguindo ajuda financeira das pessoas nas ruas, por isso, durante esse tempo, eles comiam em abrigos para moradores de rua. Isso quando Elizabeth tinha permissão para comer. Foi nessa época que Brian Mitchell tentou sequestrar outra jovem para se juntar à suposta família, mas essa tentativa não teve sucesso. Enquanto isso, em outubro de 2002, alguns meses após o sequestro de Elizabeth, sua irmã Mary Catherine conseguiu se lembrar de algo sobre o sequestro. Ela notou que reconheceu a voz do homem que levou sua irmã embora. Depois de pensar um pouco, ela percebeu que o homem havia trabalhado na casa deles anteriormente para consertar o telhado. Ela rapidamente correu para contar aos pais que achava que era o homem que atendia pelo nome de Emmanuel. Os Smarts foram à polícia com a nova informação que foi trazida por sua filha. Porém, a polícia hesitou em tornar essa informação pública, pois não tinha certeza de que a família não estava apenas se agarrando a qualquer coisa para encontrar a menina. Mary Catherine trabalhou ao lado da polícia para poderem produzir um retrato falado do homem. Este desenho foi então divulgado na esperança de que alguém reconhecesse aquele homem. No fim, a irmã de Brian Mitchell se apresentou, dizendo que o homem desenhado era o seu irmão. Ela deu seu nome verdadeiro, mas infelizmente não tinha ideia do seu paradeiro. Certa vez, quando o casal a levou para uma biblioteca, um policial achou o trio extremamente suspeito. E assim que a autoridade decidiu abordar os três, a mulher do Brian colocou a mão na perna da garota, deixando a menina sem reação. Elizabeth conta que nesse momento ela ficou com muito medo. Afinal, diante das ameaças anteriores, um pedido de ajuda ao policial poderia resultar na morte da sua família. O policial pediu para ver por baixo do véu da garota e Mitchell violentamente negou, afirmando que seria um ataque à sua religião. Assim, a abordagem foi interrompida. Ao mesmo tempo, o abusador sabia que, por estar desaparecida há um tempo, a cidade conhecia o rosto da menina, podendo facilmente ser reconhecida sem o véu. Elizabeth era uma menina muito inteligente, corajosa, esperta e cuidadosa. Isso fez com que ela tivesse uma ideia que ajudaria em sua fuga. Ela anunciou algo a Mitchell e a Wanda e disse ao casal que Deus havia dito a ela que queria que eles se mudassem de volta para Salt Lake City por um tempo. Ela foi extremamente convincente porque os dois concordaram em viajar de volta para lá, a mesma cidade onde Elizabeth Smart havia sido sequestrada e sua família morava. Mas em março de 2003, após 9 meses de sequestro, o trio foi visto caminhando pelas ruas de Sandy, em Utah, quando 2 pessoas o reconheceram graças ao retrato falado que fora espalhado pelos principais meios de comunicação e acionaram a polícia. A polícia, por sua vez, foi direto ao trio. E quando eles foram abordados, Elizabeth não contou nada para os policiais por medo. Brian havia criado uma história falsa sobre as esposas e por que estavam ali, mas os oficiais conseguiram separar a garota do casal e fizeram perguntas em particular. Um policial perguntou se a jovem era a Elizabeth Smart e quando viu medo em seus olhos e viu que a menina não falaria nada, ele afirmou que os seus familiares estavam muito preocupados e que eles ficariam bem. Ela então deixou o medo de lado e revelou sua verdadeira identidade sem temer pela família. Assim que a polícia descobriu que era ela, a jovem foi levada de volta a Salt Lake City para se reunir com sua família. Depois de estar desaparecida por tanto tempo, a família quase perdeu as esperanças de encontrá-la viva. Mas é claro que Elizabeth não voltou como a mesma jovem adolescente que era antes. Ela havia passado por muita coisa nos últimos meses de sua vida. Brian e Wanda foram presos de imediato
e mais tarde sentenciados separadamente. O sequestrador acreditava ser uma espécie de herói e afirmou diversas vezes para Elizabeth durante o tempo que ela passou presa que era um anjo e um rei, que em 7 anos seria apedrejado, morto, mas ressuscitaria para matar o anticristo. Smart faria parte de tudo isso como uma das diversas virgens que ele casaria e acompanharia nessa suposta batalha. Mas apenas 2 anos depois que Elizabeth foi devolvida à sua família, Beers e Mitchell foram julgados incapazes perante a lei. Por esse motivo, os dois foram internados no Hospital Estadual de Utah até que estivessem mentalmente aptos o suficiente para passar pelos trâmites do tribunal. Em 2008, 3 anos depois que os dois foram internados no Hospital Estadual de Utah, o caso foi levado ao Tribunal Federal. Tanto Wanda quanto Brian foram acusados de sequestro e transporte de menores de idade para outro estado. E em 2010, quase 8 anos após o resgate de Elizabeth, Brian Mitchell foi levado para depor. Essa foi a primeira vez que ele deixou que os procedimentos do tribunal continuassem sem interrompê-los com hinos e surtos bizarros que ele costumava fazer sempre que estava prestes a depor, como tentativa de atrasar os julgamentos. Tidings by sea and by land, then hasten ye heralds, go forward proclaiming, repent, for the kingdom of heaven is at hand! Como Wanda e Brian estavam presentes, o julgamento podia finalmente começar. Wanda foi condenada a 15 anos de prisão pelo papel que desempenhou na escravização de Elizabeth Smart. No tribunal, Wanda falou sobre as 350 mulheres que Brian raptou e forçou a tornarem suas esposas. Era insano demais para acreditar. Também foi descoberto que Brian tentou sequestrar a prima de Elizabeth enquanto ela estava com eles. Felizmente, essa tentativa falhou. Brian alegou insanidade, mas não funcionou. O tribunal considerou culpado de sequestrar e transportar uma menor atravessando fronteiras estaduais para fins de atividade sexual. Ele foi condenado à prisão perpétua. Foi quando Elizabeth falou abertamente a ele no tribunal dizendo: "Eu sei que você sabe que o que você fez foi errado. Você tirou 9 meses da minha vida que nunca poderão ser devolvidos. Mas nesta vida ou na seguinte, você terá de ser responsabilizado por essas ações. Espero que esteja pronto para quando chegar a hora." E embora o sequestro de Elizabeth tenha sido uma experiência horrível na época, ela conseguiu fazer algo de bom com o mal que lhe aconteceu. Em 2013, a recém-casada Elizabeth publicou um livro de memórias que descreve os detalhes de sua experiência. Ela chamou o livro de My Story. E em 2018, Elizabeth lançou um segundo livro chamado Where There's Hope, Curar, Seguir em Frente e Nunca Desistir. Esse livro encoraja os sobreviventes de traumas passados a superá-los e sair da situação ainda mais forte que antes. Em 2011, Smart começou uma fundação chamada Elizabeth Smart Foundation e ela se concentra em apoiar crianças e famílias que passaram por experiências traumáticas e em oferecer terapia para aqueles que precisam. E esse foi o nosso caso de hoje do nosso canal Serial Crimes, que só nos passa uma mensagem: cuidado com quem você coloca em sua casa. Desconfie de tudo e todos ao seu redor. Horrível viver uma vida com essa desconfiança, mas cada vez mais percebemos que está muito difícil de saber em quem confiar. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui e desejando a todos vocês uma ótima semana.